Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, estamos felizes pela oportunidade que o Senhor nos dá de compartilharmos a palavra de Deus. E eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia já no livro de Ageu, capítulo 1. É um texto que eu já ministrei algumas vezes, irmãos, mas cada vez que o Senhor me move nesse texto é para falar de algo novo. E eu glorifico ao Senhor por essa oportunidade. Enquanto você abre a sua Bíblia, Ageu, capítulo 1, eu gostaria de ler apenas o verso 2, para nós iniciarmos essa palavra. E ela diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa oportunidade que nós temos de ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no meio de nós e que possamos compartilhar da Tua palavra e que possamos ter um coração fértil para receber a semente do Senhor nas nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Você pode se assentar? Glórias a Deus. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens, então, que coloca o banner ali para nós. Você vai sair dessa. E a pastora hoje pela manhã ministrou uma palavra poderosa. Eu convido você que não assistiu, você pode estar acompanhando nas redes sociais. Mas eu meditando muito, pensando, procurando uma palavra, orando ao Senhor, e o Senhor me trouxe até essa mensagem. Eu falei, Senhor, mas o que tem a ver isso com o tema? Você vai sair dessa. E eu meditando nessa palavra, irmãos, e o Senhor colocou em meu coração que muitas vezes nós não sabemos do que nós precisamos sair. Simplesmente, muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida e os problemas não desaparecem, e as coisas não avançam e as coisas não acontecem. E nós não sabemos o motivo disso acontecer. Então, nós podemos falar, você vai sair dessa, mas vou sair do quê? Vou sair da onde? Eu nem sei qual é o problema, porque às vezes nós temos problemas declarados, nós temos uma enfermidade, nós temos algo, por exemplo, como nós sempre oramos pela vida do nosso irmão Luiz, que sofreu um AVC. Então, nós temos muitas vezes dificuldades e problemas que são claros, que são reais. Mas muitas vezes, irmãos, nós temos coisas nas nossas vidas que acontecem e nós não sabemos o que está acontecendo. Nós não sabemos de onde devemos sair e nem sabemos o porquê certas coisas estão acontecendo. E quando eu leio esse texto, eu entendo algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Então, eu li esse texto para nós iniciarmos o versículo 2, aonde vai dizer que este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. E por que o Senhor está falando isso para o povo? Porque nós temos uma nação que passou anos e anos e anos escravo na Babilônia. Um povo que passou um período muito grande, escravo, um período de tristeza, de dor, onde eles foram arrancados da sua vida, levados como escravos, sofreram, mas eles agora retornam para sua casa. Eles saem do período de escravidão. E quando eles voltam, naturalmente, o seu objetivo que é reconstruir aquilo que foi destruído. Porque a sua vida tinha sido destruída, suas casas, enfim, a sua realidade era uma realidade dura. E eles começam a reconstrução das suas vidas, das suas casas. Mas dentro daquela cidade havia um templo do Senhor. E esse templo também precisava de reconstrução. Mas ele não era uma prioridade. Ele foi deixado para um segundo momento. Porque mais importante era reconstruir a vida. Mais importante era reconstruir aquilo que foi perdido no tempo de escravidão. E nós somos assim, irmãos. Quando nós temos uma vida de pecado, quando nós temos uma vida presa, escravizados pelo pecado, quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos Jesus, o nosso primeiro objetivo é reconstruir aquilo que nós perdemos. Uma família que foi destruída, um casamento que foi destruído, filhos que foram perdidos, empregos, casas, carro, tudo aquilo que nós perdemos no tempo de escravidão. Quem aqui
quando lembra do passado, lembra quanto você perdeu. Eu lembro quanto dinheiro eu gastei quando eu era escravo do pecado, né? Em festa, balada, dinheiro que, se eu tivesse guardado, investido, usado de uma maneira consciente, poderia ter muito mais do que eu tenho hoje. Mas eu perdi isso, porque eu era escravo do pecado. E quando nós chegamos na presença do Senhor, nós queremos reconstrução. Nós queremos reconstruir a nossa casa, o nosso lar, talvez um relacionamento na presença do Senhor, feridas que nós queremos curar. Mas a palavra do Senhor, ela diz o quê? Este povo diz: ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Irmãos, a mensagem do Senhor para nós hoje é: a prioridade da reconstrução é o seu relacionamento com Deus. Porque muitas vezes nós fazemos planos materiais e planos terrenos, e isso é bom. Isso é muito bom. Nós precisamos ter planos. Eu vejo que hoje nós vivemos uma juventude que não sonha, que não tem planos, que não tem objetivos de vida. Você chega muitas vezes para adolescentes, eu falo isso com propriedade porque eu trabalho com jovens e adolescentes, não só aqui da igreja. Tenho relacionamento com diversos jovens e adolescentes de outras igrejas, enfim. E você vê que isso é algo até fora da igreja muito comum. Jovens, adolescentes que não têm sonhos, não têm planos. E como que você vai lutar por algo que você nem sabe o que você quer, não é verdade? Mas, acima de tudo, irmãos, precisamos ter o nosso principal objetivo, a reconstrução do templo do Senhor. E o que é o templo do Senhor nos dias de hoje? Somos nós. Nós somos o templo do Senhor. Irmãos, entenda, enquanto a sua prioridade não for reconstruir o seu relacionamento com Deus, reconstruir a sua vida com Deus, você não vai conseguir ter bom êxito na sua vida como um todo. E olha que interessante, por que eu digo isso? A partir do verso 3, olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Então, o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu. Por que vocês vivem em casas luxuosas enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito. Põe ele para mim, Débora, fazendo um favor. É Ageu, capítulo 1, a partir do verso... Eu estou no verso 5. Vou ler na versão ARA ali, junto com vocês. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário num saquetel furado. Então, olha só que interessante. No versículo 4, o Senhor vai dizer: por que vocês vivem em casas luxuosas enquanto minha casa continua em ruínas? Ou seja, é um povo, irmãos, que voltou, reconstruiu e está numa boa vida. Porque o Senhor fala: vocês vivem em casas luxuosas. E é isso que eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite. Porque muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, a nossa vida caminha de certa forma bem, estamos nos nossos empregos, estamos com as nossas famílias, estamos vivendo a nossa vida. Mas olha o que o Senhor fala na sequência. Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Irmãos, essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Porque nós vimos o tema da pregação, que é: você vai sair dessa. Mas como esse povo não sabia o que estava acontecendo. Porque o que a palavra diz? Eles estavam vivendo em casas luxuosas, ou seja, esse povo saiu da escravidão, voltou para a sua realidade e as coisas vão bem. Vão bem aos olhos materiais, vão bem aos olhos físicos, mas não estão se saciando, não estão sendo supridos nas suas necessidades, nas suas emoções.
É um povo que está caminhando, é um povo que está tendo dinheiro, é um povo que está tendo uma vida na presença, é um povo que está em família, é um povo que está na sua casa, que está trabalhando, mas as coisas não avançam. Ganham dinheiro, mas parece que não é suficiente, comem, mas não se saciam, bebem, mas não matam a sede. Irmãos, muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos aqui no culto, amanhã nós vamos para os nossos trabalhos, nós vamos ter a nossa semana, mas as coisas não avançam, a família não sai do problema, sabe? As portas não se abrem, nós não conseguimos romper, o filho não melhora, a filha não melhora, o casamento não melhora, o trabalho é aquela perturbação, é aquela agitação da alma, é aquele negócio que parece que você não é satisfeito, você não é feliz. A palavra vai dizer que eles viviam em casas luxuosas. Irmãos, esse é um povo que estava escravo e agora volta para sua terra, volta para sua nação e reconstrói suas casas. Ou seja, eles estão bem aos olhos de quem vem. Quem olha para aquele povo não imagina que há um problema porque estão vivendo nas suas casas luxuosas. Talvez as pessoas olhem para a sua vida e falam, nossa, como ele vai bem. Porque parece que vai bem, mas não vai. A partir do verso 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam o que tem acontecido com vocês. O verso 9 diz assim, vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu o fiz desaparecer como um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. Irmãos, olha que palavra pesada. O que o Senhor está falando? Você esperava que as coisas iam caminhar. Você esperava que as coisas iam dar certo, porque não tinha como dar errado. Esse negócio não tinha como dar errado. Essa proposta não tinha como dar errado. A forma como eu conduzo a minha família não tem como dar errado. A forma como eu crio meus filhos não tem como dar errado. A forma como eu levo meu casamento não tem como dar errado. A forma como eu estou no meu trabalho não tem como dar errado, irmãos. Olha o que a palavra do Senhor diz. Eu o fiz desaparecer como um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas. Enquanto o nosso relacionamento com Deus, enquanto o nosso relacionamento com o Senhor não for uma prioridade, não for o primeiro tópico da lista, irmãos, você até pode achar que as coisas vão caminhar, mas elas não vão. Nós precisamos entender que o Senhor é quem cuida, o Senhor é quem faz, o Senhor é quem dá a colheita, o Senhor é quem abre, quem fecha os céus. E enquanto a nossa... Deixa ali no texto, ali, fazendo um favor, Débora, nesse verso que nós lemos, porque ele vai dizer o quê? Diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. Irmãos, enquanto nós ocuparmos o nosso tempo, enquanto nós ocuparmos as nossas prioridades com aquilo que é material, com aquilo que é físico, com aquilo que nós entendemos que é o que nós precisamos, nós não estamos dando espaço para o Senhor produzir nas nossas vidas o que Ele tem para nós. Esse povo estava preocupado em reconstruir a sua vida, em plantar, em colher, e a casa do Senhor, a vida com o Senhor, era o segundo plano. Mas nós entendemos aqui, no verso 10 ele vai dizer assim, põe o verso 10 ali, é por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz a colheita. Irmãos, são os nossos atos que dizem o quanto nós vamos receber do Senhor. A nossa entrega, a nossa prioridade, o quanto nós priorizamos a nossa vida com Cristo é o que vai dizer o quanto nós vamos receber. É uma via de mão dupla, não é uma via de sentido único. A nossa vida não é uma vida de mão única, onde só o Senhor manda. Não, nós precisamos dar uma resposta para Cristo.
Como nós falamos sempre com os jovens, eu sempre falo, não se enganem. Jesus está esperando uma resposta nossa. Jesus está esperando o que nós podemos oferecer para Ele. Não é apenas o que Ele pode nos oferecer. Olha o que a palavra fala nesse verso 10. É por causa de vocês que os céus retêm o orvalho. Irmão, são nossas atitudes. É o que nós fazemos que vai dizer o que nós vamos receber. São os nossos atos, são as nossas prioridades. Se nós priorizamos o Senhor, se nós damos uma resposta para o Senhor, Ele tem uma resposta para nós. Mas esse povo estava preocupado em priorizar aquilo que era bom aos seus olhos, aquilo que era necessário aos seus olhos, e não priorizou aquilo que deveria ser priorizado, que era a presença de Deus, que era o templo do Senhor. Então, irmãos, eu pergunto para você nessa noite, o que realmente tem importado na sua vida? Qual tem sido a prioridade da sua vida? A prioridade da sua vida tem sido um bom emprego? Tem sido uma casa? Amém, glória a Deus. Nós devemos lutar por isso. Mas, irmãos, se o Senhor não for a prioridade, talvez você possa até conseguir esse povo, mas você nunca vai ser completo. Parece que sempre vai estar faltando algo na sua vida. E como nós temos visto isso cada vez mais agravante na igreja, sabe, famílias, irmãos, lutando e não vencem. Irmãos que choram, que lutam e as coisas não acontecem. Irmãos, talvez seja a hora de você parar e dar uma atenção para o seu relacionamento com o Senhor. Talvez seja isso que esteja faltando para você sair dessa. Talvez hoje, nessa noite, você possa ter chegado aqui e como esse povo não entendia por quê. Por que as coisas não acontecem? Por que não avançam? Por que minha família não vai? Por que meu casamento não vai? Irmãos, talvez as coisas não estejam acontecendo porque você ainda precisa priorizar a sua vida com Deus, o seu relacionamento com o Senhor, a sua vida espiritual. Vamos continuar. No verso 11, a palavra vai dizer: enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo o que vocês trabalharam para conseguir. O verso 12. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o remanescente do povo obedeceram à mensagem do Senhor, seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor, seu Deus, tinha enviado, temeu ao Senhor. Irmãos, aqui nós vemos algo muito interessante. Esse é um dos poucos textos que eu vejo que traz uma riqueza de detalhes em relação ao tempo, a datas, né? Quando você vai ver no versículo 1, ele vai dizer assim: assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, põe o verso 1 para mim. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda não chegou a hora de reconstruir. Não, o 1, verso 1. Em 29 de agosto do segundo ano do reinado de Dário, nessa versão NVI, mas na versão ARA, põe a ARA ali para nós. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, nós temos aqui uma data muito bem especificada de que dia estamos falando, né? E você vai acompanhar que todo o texto vai ter aqui, por exemplo, quando você vai para o verso 1 do capítulo 2, ele já vai trazer um tempo que se passou, e você vai perceber que todo o capítulo acontece em 4 meses. Ou seja, foi muito rápido
o tempo que levou para que o povo ouvisse a palavra do Senhor, temesse e obedecesse. E a pastora falou hoje aqui, né, que você prorrogar é desobediência, né, pastora? Quando você sabe o que você precisa fazer e você prorroga, você está em desobediência. Irmãos, nós precisamos entender que quando nós estamos falando das nossas vidas, quando nós estamos falando das nossas histórias, quando estamos falando das nossas casas, das nossas famílias, o tempo é hoje. É agora, irmãos. A reconstrução do templo, a reconstrução do seu templo, a reconstrução da habitação do Espírito Santo, que é você, ela precisa ser agora. Ela precisa ser para hoje. Porque a sua casa está esperando. A sua família está esperando. Os seus filhos estão esperando. E qual vai ser a sua resposta para o Senhor nessa noite? Esse povo, irmãos, olha o que nós vemos aqui. Que o Senhor temeu ao Senhor. Esse povo, quando ouve a mensagem, eles temem porque eles entendem que eles estão lutando contra Deus. O Senhor tem fechado as portas. O Senhor tem fechado os céus, porque não há uma obediência no meio do povo. Porque o povo não manifesta uma prioridade com o Senhor. Irmãos, se as coisas estão fechadas na sua vida, você pode estar lutando contra o Senhor. Você pode ser aquele que está impedindo o Senhor. Quem aqui tem participado das células? Quem aqui participou das células essa semana? Quem participou das células, o que você aprendeu nessa semana sobre amargura? Né? Irmãos, aquilo mexeu comigo de uma forma tão profunda. Na segunda-feira, né, para quem não sabe, nós temos a nossa célula da liderança aqui na igreja, para que nós possamos ministrar as células durante a semana. Foi 2 horas ali de muita palmada, né? A palavra, porque, irmãos, quando a pastora ministrou, quando a pastora nos trouxe falando sobre amargura, que pessoas amarguradas impedem a graça do Senhor. Irmãos, você tem noção do que é isso? Uma pessoa que tem amargura no seu coração, ela impede a graça do Senhor de chegar na sua vida. Irmãos, isso é de você chegar na tua casa, dobrar o seu joelho e falar: Senhor, e o que você fez com essa palavra, irmão? Quem ouviu essa mensagem? Quem fez uma autorreflexão e falou: meu Deus, a minha casa pode estar impedida de receber a graça do Senhor, porque existem raízes de amargura. Irmãos, a sua casa espera uma resposta. A sua família espera uma resposta. Seus filhos, sua esposa, seu marido, você precisa de uma resposta nessa noite. E o que você vai fazer? Você vai temer a palavra do Senhor? Ou você vai permanecer da mesma maneira? E olha o que nós vamos aprender na sequência do texto. A partir do verso 13. Então, Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Põe o verso 14. E o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, ao 24º dia do 6º mês, ou seja, em menos de 23 dias ali, esse povo já estava trabalhando para reconstruir a casa do Senhor. Mas o mais importante, irmãos, que nós vemos nesse texto, quando o povo, irmãos, olha só, não precisou de uma decisão. Olha o que a palavra vai dizer. O povo, nós vemos antes que eles temeram a palavra do Senhor. E quando eles temeram e decidiram, o Senhor vem
e o Senhor desperta o espírito, e o Senhor enche aquele povo do ânimo, e aquele povo então entende o que eles precisam, e aquele povo então começa a reconstruir o templo do Senhor, e eles começam a fazer aquilo que eles precisavam fazer. Irmãos, é uma decisão que nós precisamos. Da mesma maneira que nós decidimos colocar o Senhor em segundo plano e as coisas não acontecem na nossa vida, quando nós decidimos colocar o Senhor em primeiro plano, as coisas começam a acontecer. Mas não é porque nós fazemos nada. Irmãos, olha que interessante, esse povo, eles colocaram a sua vida pessoal, em primeiro plano e tiveram que trabalhar tanto para reconstruir casa. Mas quando eles colocam o Senhor faz, o Senhor abre. Às vezes você fica anos lutando por uma oportunidade de emprego, você fica anos lutando por uma condição melhor, mas quando você entrega na mão do Senhor, as coisas acontecem no dia seguinte. Às vezes você passa anos lutando pela sua casa, pela sua família. Às vezes você gasta, investe num filho com problemas, porque você espera que dessa maneira as coisas vão melhorar, você espera que dessa maneira as coisas vão acontecer, e nada acontece. Mas quando você entrega na mão do Senhor, quando você reconstrói o seu relacionamento com o Senhor, quando o Senhor é uma prioridade na sua vida, no dia seguinte, as coisas acontecem quando você menos espera. Irmãos, essa é a noite do sacrifício, essa é a noite de nós entregarmos a nossa vida para o Senhor. Irmãos, entendam, esse é um povo que conhecia o Senhor. Eu não estou falando aqui para pessoas que nunca tiveram uma experiência com o Senhor. Estou falando aqui com pessoas que conhecem o Deus que serve, mas que Ele ainda não é uma prioridade. Olha o que o Senhor vai dizer. Ele diz ali, ele diz duas vezes, né? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeados muito e recolhido pouco. E depois ele vai dizer mais uma vez, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Nós falamos que nós não podemos viver no passado, né? Mas nós precisamos considerar o nosso passado, irmãos. É para lá que você quer voltar? É para esse passado da escravidão que você quer voltar? É para essa vida de escravidão que você gostaria de voltar? Não, irmãos, nós queremos uma vida abundante, nós queremos uma vida de paz. Mas nós precisamos considerar, irmãos, porque se o Senhor não for uma prioridade, sorrateiramente nós vamos voltando para uma vida de escravidão. Sorrateiramente nós vamos nos perdendo. Nós começamos aqui, ali, e quando nós vemos, estamos entregues numa vida de pecado. Então nós precisamos considerar o nosso passado. Mas a boa notícia, irmãos, é que depois que esse povo entende o que eles precisam fazer, depois que esse povo coloca o Senhor como uma prioridade, depois que esse povo reconstrói o templo do Senhor, quando eles entendem que é o Senhor a prioridade, olha a palavra do Senhor para esse mesmo povo, no capítulo 2, a partir do verso 6. A palavra diz assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, olha essa promessa que o Senhor nos dá. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E na nossa casa o Senhor dará a paz. Irmão, sabe qual que é o problema da nossa vida? Não é muitas vezes falta de dinheiro, porque nós damos um jeito. Não é muitas vezes condição.
porque nós damos um jeito. O problema das nossas vidas é que muitas vezes nós não temos paz. Às vezes nós temos o recurso, às vezes nós temos a condição, nós temos tudo o que nós precisamos, mas nós não temos a paz. É o que esse povo tinha. Esse povo vivia em casas luxuosas. Esse povo tinha condição, mas esse povo vivia angustiado. E muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos na igreja. Nós participamos dos cultos. Nós damos o nosso dízimo. Nós contribuímos, mas nós não temos a paz. E é isso que o Senhor Jesus tem para nos oferecer. Aqueles que reconstroem a aliança com o Senhor, aqueles que reconstroem o relacionamento, aqueles que colocam o relacionamento com Jesus em primeiro lugar, esses recebem o maior tesouro do céu, que é a paz. Aquela paz que você precisa quando vai tomar uma decisão. Aquela paz que você tem quando você sabe que o Senhor vai cuidar do seu filho. Aquela paz que você tem que o Senhor tem nas mãos a chave da prosperidade na sua vida, do cuidado, do zelo. Aquela paz que você tem quando, materialmente falando, as coisas vão mal, mas você confia que o Senhor vai cuidar da sua casa, da sua vida, do seu casamento. E é isso que esse povo recebe, irmãos, porque esse povo já estava vivendo nas casas, já tinha, mas faltava-lhes a paz. Então, se nessa noite, irmãos, você veio aqui, talvez até pensando, vou sair dessa o quê? Talvez o que você precise ter na sua vida é essa paz do Espírito, essa paz que o Senhor tem para nós. Então, a palavra do Senhor para nós nessa noite é essa, irmãos. Precisamos priorizar o templo do Espírito Santo. Precisamos priorizar o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Cristo. Porque quando nós entendemos que é essa prioridade que vai trazer sobre a nossa vida a paz, a janela dos céus. Nós falamos tanto, né? Deus pode prover, Deus pode fazer, Deus pode dar, Deus pode abrir a janela dos céus. Deus pode, irmãos. Mas Ele está esperando uma resposta. Ele está esperando um sacrifício. Ele está esperando algo de nós. Então, irmãos, nessa noite, se você chegou aqui e você entende que você precisa dessa paz, eu quero te convidar a estar pensando sobre isso. Porque esse povo aqui, irmãos, não sabia o que estava acontecendo, não estava entendendo qual era o problema. Porque eles tinham saído da escravidão, a escravidão acabou, glória a Deus. Mas por que as coisas não vão bem? As coisas não vão bem, irmãos, porque o Senhor ainda pode, talvez o Senhor ainda não seja prioridade na sua vida. Então esse é o convite do Senhor para nós nessa noite. Se você quer que a sua vida melhore, se você quer que a sua vida avance, se você quer ter a paz do Espírito sobre a sua vida, o Senhor precisa ser uma prioridade. Amém? Então eu queria te convidar a ficar em pé para nós estarmos orando nessa noite. Eu queria convidar você a estar meditando sobre essa palavra. Eu queria convidar você a estar fazendo uma autoanálise. Porque sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos no engano de que as coisas estão indo bem. Como essa palavra falou, não tem como dar errado. Vocês plantam e pensam, não tem como dar errado. Vamos colher. Mas de repente não chove. Talvez na sua vida você fale, não tem como dar errado, estou fazendo tudo certinho. Mas talvez o Senhor não esteja nisso, irmãos. E por mais que você ache que está certo, por mais que você ache que está fazendo as coisas da maneira certa, as coisas podem não acontecer. E se você entende essa palavra nessa noite, irmãos, eu gostaria de convidar você a estar orando junto comigo. Para que você possa estar entregando para o Senhor a prioridade da sua vida. Para que você fale para o Senhor, Senhor, eu entendo que eu preciso
reconstruir o meu relacionamento contigo. Eu entendo que, na verdade, depende da minha decisão. Depende daquilo que eu preciso me posicionar nessa noite. Não depende daquilo que talvez você deixou de fazer, ou você precisa fazer, ou talvez você precise investir mais tempo nisso. Não, irmãos. O que você precisa entender é que a prioridade é o relacionamento que você tem com o Senhor. Então eu queria te convidar nessa noite a estar orando junto conosco. Que você possa pensar sobre essa palavra. Que você possa fazer uma autoanálise da sua vida. Como você tem caminhado com o Senhor. Como tem sido a prioridade da sua vida. E se nessa noite você entender que você precisa reorganizar as prioridades, eu quero te convidar nessa noite, você está fazendo essa oração junto conosco. Irmãos, como eu falei, é a sua casa, é a sua vida, é a sua família. Eu sei do que eu preciso. Eu preciso que o Senhor seja cada vez mais uma prioridade na minha casa. Mas eu pergunto para você, e você, irmãos? O que você vai decidir nessa noite? Qual vai ser a prioridade da sua história? Qual vai ser a prioridade da sua vida? Que você possa decidir pelo Senhor, irmãos. Que você possa optar pelo Senhor. Amém? Vamos orar? Existia uma canção que a gente cantava antiga. Desliga aí, Débora. Quero dizer assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, nós oramos essa noite, Pai, porque não há ninguém que queira mais o nosso bem do que o Senhor. E o Senhor nos apontou o caminho. O Senhor nos disse como é que tudo pode ser diferente. A tua palavra diz: para quem é que o Senhor olha? Para aquele que treme diante da minha palavra. Ó Deus, eu não sei como estão os relacionamentos dos meus irmãos com o Senhor. Eu não sei quem tem vindo em primeiro. Eu não sei quem é que tem orientado, quem tem dado as regras, quem tem comandado. Mas eu sei que nessa noite o teu Espírito falou conosco. Assim como o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, de Josué, do povo, desperta o nosso espírito. Se há pessoas aqui como aquele povo que tremeu, temeu ao Senhor. Se há pessoas aqui que ouviram esta palavra e ao olhar para a sua vida estão, ó Pai, entendendo que
precisam aprofundar o seu relacionamento contigo, que não tem mais tempo para ficar brincando de ser crente, que não tem mais tempo, Senhor, ó Deus, para ficar tão ocupado com a sua própria vida, quando Deus precisa ser o primeiro. Como cantamos, se o Senhor não for o primeiro, o nosso companheiro, não passa de uma ilusão. A vida fica tão mais difícil, Senhor. Mas nessa noite Teu Espírito nos convida a sair desse lugar de luta pessoal para ir para um lugar de dependência. Um lugar onde o Senhor vai comandar, onde o Senhor vai orientar, onde nós vamos nos voltar para reconstruir o nosso templo espiritual, que talvez tenha ficado na metade. O Senhor começou uma boa obra, mas nós nos distraímos, nós nos envolvemos com os nossos problemas, arrumamos tempo para passear com os nossos filhos, arrumamos tempo para irmos em festa, arrumamos tempo para tantas coisas, e nada disso é errado, Senhor, mas quando o Senhor não está em primeiro lugar, tudo isso, Senhor, não passa de uma ilusão. E aí estamos gemendo, e como Teu Filho falou, às vezes nem saímos do que precisamos sair, nem sabemos o que nós precisamos sair, porque nós estamos tão envolvidos com a nossa vida, com o nosso egoísmo pessoal, com aquilo que parece ser o mais importante, quando o Senhor deve ser o mais importante. Espírito Santo, nos perdoa. Se há pessoas aqui distraídas, se há pessoas aqui, ó Pai, que pararam de olhar para esse lugar de dependência, pararam de cuidar de si mesmas, estão tão ocupadas em enfeitar o lado de fora da casa, moram e habitam em lugares luxuosos, mas são vazias, perderam a essência, perderam a alegria, estão, Senhor, entregues a si mesmos. Vem resgatar nessa noite. Ah, Senhor, você que está aqui nessa noite, fale com Deus. Como é que está a tua vida? Como está a sua vida? O que adianta termos fartura se não temos uma alma plena, não temos paz? Faça um compromisso com Deus nessa noite, Senhor. Quero voltar ao início de tudo. Quero voltar às obras do primeiro amor. Senhor, quero buscar o Teu reino. Quero buscar a Tua justiça. Tem tanta gente cansada aqui, Senhor. Tem pessoas tão cansadas. Mal sabem elas, ó Pai, que é porque o Senhor deixou de ser aquele que conduz e carrega a nossa vida. Mas nós queremos voltar para Ti, Senhor. Diga para Ele. Diga para Ele. Fale com Ele, igreja. Deus está aqui. Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir o teu clamor. Espírito Santo, nos desperta nessa noite. Espírito Santo, desperta a tua igreja. Espírito Santo, Senhor, vem aqui neste lugar e nos acorda. Nos acorda, Senhor. Nos acorda, Espírito Santo. Vem com teu poder e nos acorda nessa noite, nesse lugar.